Oi pessoal, bom, conforme nós falamos, vamos dar uma repassada do tipo de formas que nós utilizamos no ano passado. Então, bem no começo do ano, a gente usou essa. E depois nós fomos para os outros tipos de formas. Mas essa aqui, ela se divide muito, porque em uma mesma caixa nós fizemos com encaixe macho e fêmea, fizemos blocos de tijolos de laje, fizemos blocos maciços. Então a gente vai dividir para quem queira replicar, ter isso. Sempre está entrando gente nova, sempre tem gente precisando de novas informações. Essa primeira partida vai ser com EPS. Então, madeira, aqui, essa aqui no caso era madeira de eucalipto, fizemos as travessas. No canal tem aí, é só colocar lá na pesquisa do canal como fizemos a forma de 30 blocos. Então aqui no caso ainda eram blocos, então dava 30 unidades por fundição. Quando nós passamos para tijolos de laje dava 45, porque aqui ela é 10 e ela passou para 7, 6 ponto alguma coisa o tijolo de laje. Então deu 45 tijolos de laje. Mas depois a gente mostra como é que converteu. Na realidade é só mudar esse espaçador aqui e pronto. Vocês na mesma forma vão conseguir fazer o tipo de bloco que quiserem. Com relação à fundição, vocês vão usar com ou sem EPS, com ou sem areia. Quando é laje eu prefiro usar somente o cimento e espuma, porque daí fica mais leve, fica tudo mais tranquilo. E laje, o objetivo é leveza. Depois a gente vai falar um pouco a respeito de uma característica que eu encontrei na laje. Aqui nós temos laje com bloco cerâmico, temos laje com EPS, aquela tabela de EPS, e temos laje com esse tijolo de laje fundido em concreto celular. E depois eu vou dar um vislumbre aí para que o pessoal se ligue com um detalhe muito importante com relação à laje com concreto celular. Uma coisa que até me surpreendeu. Mas primeiro a gente vai ver as bases aqui do processo para quem queira replicar. Então, depois, na hora da montagem da forma, encostado ali, nós colocamos uma divisória e daí vamos adicionando os finais, outra divisória. Os finais, se for macho e fêmea, se for só um lado que vai configurar o tijolo de laje. Então, basicamente, o tijolo de laje tira uma lateralzinha dessas aí. Mas no caso, quem for fazer uma forma dessas não vai tirar. Vai ter um jogo de divisórias para laje e um jogo para blocos. Sejam blocos maciços ou sejam blocos com encaixe macho e fêmea. Eu particularmente gostei bastante. Aqui a gente não para muito com um modelo, porque o objetivo é testar. E vocês podem olhar, ó, um lado tem o encaixe macho e no outro lado tem o fêmea. Então, um lado aqui é um T e o outro lado lá é um H. O H vai fazer o macho e o T vai fazer a fêmea. Dá para perceber ali que o T ele é um pouquinho mais largo, para que depois o macho que vai ficar no H entre dentro do T. E daí vai funcionar, a peça fundida vai ficar invertida. O T vai ficar H e o H vai ficar T. Aqui, essa partida especificamente, a gente vai fazer com a utilização de EPS e areia. Depois nós mostramos aí a utilização dos blocos com EPS.
aqui batendo o material. Aqui a gente já está adicionando o EPS. Então, se no caso em 1 metro cúbico vão 650 litros de espuma e quiser colocar EPS, o que colocar de EPS tira de espuma. Então, eu quero colocar 300 de EPS, então coloca 300 litros, não medidos em litros, e 350 de espuma. A boa configuração é mais ou menos isso, metade e metade, ou um pouco menos da metade. Aqui a partida já pronta, e agora é só bombear. Aqui, se vocês olharem nos outros vídeos, vocês já vão ver que a diferença aqui no material que vai sair na ponta da mangueira é totalmente característica da mistura com o EPS. Bombeamento, eu achei até que ele ia ter um pouco mais de resistência, mas normal, tranquilo. Mesma coisa que o concreto celular com 100 EPS. Aqui a gente já vê as pérolas de EPS. Pérola não, que a gente teve que ralar isso, então, uns pedaços. Pensa num negócio ruim de ralar. E aí? Então, essa foi a nossa primeira utilização dessa forma. Depois a gente vai repassar com a modificação dela para bloco maciço e depois para tijolo de laje. Eu recomendo bem, porque depois eu vou falar a respeito da característica do tijolo de laje com relação ao bloco cerâmico e com relação à tabela de EPS, e vocês podem testar aí para entenderem isso. E daí vocês entendendo, eu acredito que vocês vão ser movidos a pensar na ideia de usar o tijolo de laje feito em concreto celular, por causa das características que ele apresenta. Beleza? Então aqui a gente ficou por aqui. Depois a gente mostra o restante aí em detalhes para quem queira mais informações, ter uma base já. E com relação à forma, todo o processo de montagem é só colocar lá, forma de 30 blocos na pesquisa do YouTube. Beleza? Falou, um abraço!